Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente me apresentar aqui, né, gente? Eu sou Igor Souza Duol, sou neuropsicólogo, sou psicomotricista, tá certo? E a disciplina da gente aqui vai ser psicomotricidade aplicada à neuropsicopedagogia, tá bom? Nossa aula aqui eu dividi em 4 momentos. Serão 2 videoaulas gravadas, tá certo? Mais uma videoconferência que vamos usar ela para tirar todas as dúvidas que ficarem eventualmente, né? E por fim, uma avaliação que eu explicarei a fundo mais para frente, tá bom? Fiquem aqui com os slides, eu vou colocar uma espécie de voice-over explicando, assim fica melhor para a gente entender, tá bom? E qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, tá certo? Bons estudos! Fala pessoal, tudo bem com vocês, né? Vamos começar aqui o nosso voice-over. A disciplina é Psicomotricidade aplicada à neuropsicopedagogia, certo? Como eu falei, eu sou Igor Souza Duol, sou neuropsicólogo e também psicomotricista, ok? Vamos para frente. Então, bora lá, gente, ó. Se alguém me perguntar, professor, o que danado é essa palavra aí, psicomotricidade, né? De onde ela vem, qual sua etimologia? Então, pessoal, para entendermos melhor, eu coloquei aqui no slide separadamente por cores, tá bom? Cada parte dessa palavrinha aqui. Aqui de vermelho nós temos um prefixo que é o psi. Como o nome já deixa entender, está ligado à nossa psique humana, né? Nossos aspectos emocionais, certo? Aqui de azul, o CO é basicamente a abreviação da palavra cognição. Então, está ligado a nossos processos, os nossos aspectos cognitivos. É lá que acontece o processamento de informações. Você já deve ter visto aí isso em outras aulas, né? Então, vamos para frente. Aqui de verde, o motric está ligado aos nossos movimentos, ao movimento humano, tá bom? E aqui embaixo eu botei o seguinte, ó, ele é permeado de inteligência por existir intencionalidade. Então, ou seja, diferente dos animais irracionais, né, que se movem basicamente por meio de instintos, o ser humano ele se move com intenção. Então, se eu vou me mover para pegar um copo d'água, por exemplo, eu tenho a intenção de tomar água. Não é algo instintivo, tá bom? E a última parte aqui, a idade, como o nome já fala, né, está ligado às etapas da vida do ser humano. Então, psi, aspectos emocionais, co, aspectos cognitivos, motric, o movimento humano e a idade, as etapas da vida do ser humano. Ficou claro, né? Então, gente, se a gente for colocar aqui, né, um conceito breve da psicomotricidade, de forma resumida e completa, a gente pode falar o seguinte, que é uma ciência que busca fazer as conexões dos aspectos emocionais, cognitivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano. Tá certo? Tudo que eu falei no slide anterior, a gente pode resumir com isso aqui, ó. Tá bom? Então, gente, eu coloquei aqui no slide para vocês o desenho de um bebê, uma criança um pouco maior, um adolescente, um adulto e um idoso, justamente para ilustrar e dizer a vocês que cada etapa da nossa vida corresponde a um perfil emocional, cognitivo e motor diferente. Ou seja, cada etapa da nossa vida a gente aprende de maneira diferente, tá certo? Conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, o aprendizado muda também. Então, se me perguntarem, mas professor, a gente pode dividir a psicomotricidade? Pode, em educacional e clínica, né? E o que diferencia de uma para outra é justamente o método a ser aplicado. Psicomotricidade clínica aplica o método clínico, obviamente, e psicomotricidade educacional aplica o método educacional, que vou falar aqui mais na frente. Então, bora lá. Ainda falando sobre psicomotricidade educacional e clínica, a gente tem que observar esses pontos aqui, ó. Ó, qual a visão do mundo? Como a gente enxerga essa situação, né? Aqui no método educacional, a gente enxerga de forma sistêmica. Então, quer dizer, o foco aqui não é apenas no aluno, né? Então, a gente tem que levar em consideração tudo. A maneira que ele aprende, a família, em qual contexto ele está inserido, tá certo? Sobre as teorias aqui, a gente se leva como base, né, as teorias do processo de ensino-aprendizagem, aqui no método educacional, ok? E qual objetivo a gente pretende alcançar com isso aí? A gente tem que promover o desenvolvimento integral do aluno através do ensino-aprendizagem, tá ok? As intervenções todas sobre o movimento corporal, tá certo? E o foco é no indivíduo, é no aluno, tá bem? Já a psicomotricidade clínica, né, a nossa visão do mundo, a visão da situação, ele visa basicamente o que realmente interessa, que no caso aí seria a possível doença do paciente. Tá ok? Então, deixa um pouquinho de lado o contexto familiar, por exemplo, e foca mais na saúde do aluno ou do paciente como um todo.
tá bom? As teorias estão mais ligadas à parte médica, né? Que é o corpo biológico e suas doenças. Qual o objetivo? A cura das doenças, ok? E a intervenção é a mesma, né? O movimento corporal. E por fim, está ligado ao paciente como diagnóstico da doença, tá bom? Não é muito ligado à questão da aprendizagem em si, mas, em resumo, para a cura da doença, para esse diagnóstico como um todo. Então, pessoal, aqui falando sobre psicomotricidade na educação infantil, né? A educação infantil, ela tem um papel primordial nesse processo de aprendizagem, ok? Até porque ela serve como base para todas as etapas da nossa vida. Por exemplo, aqui eu coloquei uma foto, né, de um prédio sendo sustentado por algumas vigas, né? Então, o prédio se refere à adolescência, à escrita, caminhar, vida adulta. E aqui as vigas seriam a psicomotricidade infantil, né? Para a gente ter a noção da importância. Então, é na nossa infância, né, na nossa educação infantil, que nós aprendemos basicamente a andar, falar, comer, temos nossas primeiras interações sociais, né, que vamos levar isso para o resto da vida. E outra coisa, quando a gente é criança, né, a gente tem uma coisa que chamamos de neuroplasticidade. É basicamente o cérebro mais molinho e suscetível para aprender mais coisas, ok? Então, por aí, a gente tira a importância da psicomotricidade na educação infantil. Então, gente, para resumir mais ainda, uma criança que tem essa psicomotricidade trabalhada na educação infantil, né, vai ter muito mais sucesso nesse sentido do que uma criança que não tem esse estímulo na infância. Até porque também, né, é na educação infantil que a criança será formada, como aqui mostra, né, estruturada e estimulada para que as habilidades cognitivas sejam solidificadas para as outras fases do desenvolvimento. E, gente, essas habilidades que eu citei aí, algumas delas, né, elas têm uma idade ideal para serem aprendidas, tá bom? Por exemplo, digamos que a gente começa a aprender a andar com apoio em nossos 10 meses de vida, tá certo? Então, esse é o momento ideal, mais eficaz para ser estimulado essa habilidade aí. Caso passe desse período aí, a gente vai conseguir aprender sim também, mas não com tanta intensidade. Por esse motivo, é tão importante o estímulo na fase correta. Aqui eu botei mais um exemplo. Ó, o movimento de pinça, né? Esse movimento que tem aqui nessa foto do lado direito, né? A gente acha que a criança só vai começar a trabalhar essa movimentação aqui quando começar a escrever. E não, né? Esse movimento começa a estabelecer por volta dos 10 meses de idade e é fundamental ser estimulado para que a criança já tenha essa habilidade na hora da escrita, ok? Então, uma criança que começa a ter essa habilidade de movimentação de pinça a ser trabalhada mais cedo, na hora de escrever, vai ter bem mais facilidade do que uma criança que não teve esse estímulo aí. Entenderam? Ó, aqui eu coloquei Jack Sparrow fazendo uma pergunta e correndo. Então, dificuldades de aprendizagem e problemas psicomotores. Será que existe alguma relação? Será? Vamos ver aqui no slide seguinte. Então, gente, parando para pensar, né, vamos voltar aqui para aquele conceito que eu falei no início. Olha só, a psicomotricidade é a ciência que busca englobar os aspectos emocionais, cognitivos e motores, certo? Então, a resposta é sim. A criança, quando apresenta algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ela pode sim ter algum problema psicomotor associado. Inclusive, é bastante comum. Não é raridade não, tá certo? Então, gente, ainda falando sobre dificuldades de aprendizagem e agora também sobre atividades psicomotoras, eu falo para vocês que essas atividades psicomotoras são as principais formas de se trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem, tá certo? Essa atividade, gente, desenvolve o tônus muscular, o equilíbrio, o espaço temporal, o esquema corporal, a dominância lateral e vários outros aspectos aí, tá certo? Atividades simples, como pular corda, correr, por exemplo. Mais para frente aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui algumas atividades de estimular não só a coordenação motora fina, como também a grossa, e dar aqui alguns exemplos, tá ok? Ó, pessoal, geralmente, ainda falando sobre atividades psicomotoras, né, geralmente a gente usa essa técnica aqui, ó, que é o radar do eu. Então, a primeira forma que a gente utiliza para a criança começar a aprender sobre psicomotricidade é fazer com que ela tenha noção do seu próprio corpo, né? Aí ela tem a primeira noção de onde é cima, onde é baixo, onde é do lado direito, onde é do lado esquerdo,
ok? Então isso aí é a primeira orientação espacial e a gente usa para a criança aprender ainda mais atividades psicomotoras. E também, né, a gente faz com que a criança use seu próprio corpo, né, como uma ajuda nas atividades matemáticas, como é o caso de contar os dedinhos, né, fazer soma, subtração e por aí vai. Então, pessoal, lá atrás eu falei sobre coordenação motora fina e coordenação motora grossa, né? Eu vou explicar aqui mais ou menos a vocês de forma resumida. Coordenação motora fina, basicamente são habilidades motoras das nossas mãos, ok? São movimentos corporais mais minuciosos e é importante para o desenvolvimento de atividades básicas, como escrever, recortar, tá bom? Então, quando a gente trabalha essa coordenação motora fina, né, treinamos uma série de habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo da criança. Tais elas como a atenção, a sustentabilidade dessa atenção, tá certo? A sequência, a memória e a imitação. Então, gente, ou seja, quando a gente trabalha, quando a gente estimula a coordenação motora fina de uma criança, né, a gente não está apenas trabalhando o movimento das mãos, mas todo um sistema cognitivo. Então, vejam aí vocês a importância dela para a nossa vida. Então, gente, uma dica aqui para vocês muito importante. Às vezes, pode ficar um pouco cansativo para a criança, pode ficar um pouco chato. Então, é sempre importante, é sempre fundamental a gente colocar atividades que sejam prazerosas para a criança, né? E sempre trabalhar de forma lúdica. Então, assim ela se diverte e também desenvolve sua coordenação motora fina com mais eficácia. Outra dica aqui de atividade psicomotora, gente, ó. Aqui a gente está falando sobre o desenvolvimento grafomotor, que são basicamente expressões gráficas da criança, tá certo? Até os 3 anos é interessante a gente trabalhar com eles, com as crianças, né? Desenhos circulares, círculos, né? Garatujas, que são basicamente rabiscos, manipulação de objetos, atividades exploratórias e garatujas em espiral, tá certo? Após os 3 anos, é legal a gente trabalhar desenhos de formas geométricas, os animais, né? Grafias e figuras humanas. Olha, para essa idade aqui, né, para criança de 5 e 6 anos, é legal a gente trabalhar dobraduras, né? Fazer barquinhos, pequenos origamis que sejam não tão difíceis, né? E isso é bem interessante, estimula bastante a criança para essa idade aí. Então, gente, aqui a gente encerra a nossa primeira parte, ok? Muito obrigado pela atenção, bons estudos, espero que tenham gostado. E vou deixar para vocês aqui agora 2 vídeos mostrando aqui atividades psicomotoras que vão ajudar bastante vocês aí a compreenderem bem melhor, ok? Então até a próxima, se Deus quiser. Com massinha colorida, a gente pode trabalhar a coordenação motora dos pés esquerdo e direito. Um pequeno circuito diverte a criançada e ainda trabalha movimentos como agachar e pular. Em cima de uma plataforma, podemos trabalhar o equilíbrio e a concentração das crianças. Aproveitando o tapete do jogo Twister, você fala a cor e a criança deve pular na cor indicada. De silicone e chocolate granulado, a gente pode fazer uma atividade muito divertida para a criançada. Isso, devagar, filha. Olha
6, 7, 8, 9. Bota lá. Aqui o objetivo é esguichar a água dentro dos buraquinhos da forminha, trabalhando assim a coordenação motora dos dedos e a força da mão. Aqui eu delimitei um espaço na folha para ela pintar apenas dentro do círculo. Conforme a criança for adquirindo essa habilidade, nós podemos ir diminuindo o tamanho do espaço a ser pintado.